Graça e paz a todos. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade para juntos meditarmos um pouco na palavra dele. Agradeço ao convite que o irmão Ayrton me fez e hoje à noite estaremos meditando sobre no Salmo 121, do verso 1 ao versículo 8. Peço que os irmãos peguem suas Bíblias e abram comigo neste salmo. Nós iremos fazer a leitura do mesmo. E diz assim: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção para conosco. Nós queremos te pedir também, Senhor Deus, em favor das famílias que se encontram enlutadas, Senhor Deus, que sofrem, ó Pai, por conta da perda de um ente querido, Senhor. Sabemos que são muitos. Nós te rogamos também por aqueles que se encontram em estado de alerta, um tanto assustados, Senhor Deus, com essa situação dessa pandemia, Senhor, que temem pela integridade física dos seus entes queridos e estão neste momento, Senhor Deus, passando momentos muito difíceis, momentos de angústias, momentos de preocupações, onde muitas vezes a situação difícil que se encontra, Senhor Deus, querem lhe roubar a fé, lhe tirar o ânimo, Senhor Deus, mas que o Senhor possa revesti-los com graça, com paz que vem de tua parte, Senhor Deus, aos seus corações, e eles possam confiar em ti, ó Pai, plenamente, e que eles possam sair dessa situação fortalecidos, Senhor, para te louvar, para te agradecer, para te dizer que tu és um Deus grande, Senhor. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos permite ter, Pai. Abençoa as pessoas que estão ao alcance da nossa voz. Nos ajuda, Senhor Deus, a melhor te servir. Estas coisas eu te peço e já as agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, como eu havia dito, é um salmo que muitos já conhecem, né? E a gente lê esse salmo e a gente se pergunta: o que é que se pode tirar mais desse salmo que a gente não saiba, que a gente não conheça, que a gente não tenha escutado alguma vez? Meus irmãos, é, há várias maneiras de nós aprendermos certas verdades que a palavra do Senhor nos expõe. Deus ele tem a sua forma de lidar com cada um de nós. Alguns aprendem de uma maneira muito rápida, outros são um pouco mais morosos, né, mais lentos para aprender. Davi, quando escreveu esse salmo, certamente ele estava se reportando a situações difíceis que ele passou, quando muitas vezes ele teve que fugir da presença de Saul para não ser morto, né? E ele saía pelos desertos, pelos desfiladeiros, né, entre montanhas, fugindo de Saul e de seu exército. E ele viveu, com certeza, dias de angústias, onde ele sentia que sua vida estava em risco, estava em grande perigo. E ele aqui nos narra, nos conta um pouquinho da experiência de angústia que ele vivenciou. Mas uma coisa ele tinha com ele, né? Ele muitas vezes se indagava, se perguntava acerca de o que se poderia fazer em situação difícil, em situação de angústia. O verso primeiro, ele nos diz, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E aqui ele estava em um vale, né? O vale é aquela região que fica entre montanhas, entre montes. É aquela parte mais baixa, né? Uma situação muito difícil porque ele estava numa situação de vulnerabilidade. Ele estava como que cercado por montanhas e qualquer pessoa
podia percebê-lo ali, ele seria um alvo fácil. Mas ele disse que ele olhando para o alto, olhando acima dos montes, né, das montanhas que estavam no seu entorno, ele entende que existia alguém muito maior que aquela situação que ele estava passando, né? E ele reconhece isso no verso 2. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Então, meus irmãos, eu sei que o que a gente está passando hoje não é fácil e tem sido muito duro para alguns, né? Alguns têm passado de uma maneira um pouco mais tranquila, de uma maneira um pouco mais suave. Mas outros, meus irmãos, têm se angustiado. Porque fora a questão do risco à vida, à saúde, há também uma questão financeira aí, né? A questão da estabilidade no trabalho, a preocupação não só com a nossa saúde, mas também com a saúde do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, nossos amigos. Então são muitas coisas que estão tirando a paz e o sossego de muitos. E quando eu digo de muitos, não é só do povo que não conhece a Deus, mas também de muitos crentes, de muitos cristãos que estão preocupados não só consigo mesmo, né, com seus empregos, né, porque deles tiram seu sustento para manter-se e manter a sua casa, a sua família, os seus filhos, mas também a preocupação com seus parentes, com seus amigos, com seus familiares. Eu tenho eu tenho um pai e tenho mãe ainda, né, e tenho irmãos. Deus ele tem me permitido ter. Até então, graças a Deus, estamos ainda aqui, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, não perdi nenhum. E eu louvo a Deus, né, por isso. Sei que minha mãe tem uma saúde muito fragilizada, meu pai já é um pouco mais forte, e vez por outra eu estou sempre me preocupando com eles, né, pensando na situação de não poder fazer muito. E quando eu penso dessa forma, eu sempre me lembro que eu não posso protegê-los. Eu não tenho como protegê-los. Na verdade, não tenho nem como me proteger, né? A palavra de Deus nos diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Então, quem me guarda, quem me protege é Deus. Quem guarda e protege meus pais é o Senhor. Quem protege a igreja é o Senhor. A gente pode tomar nossas medidas, nossos cuidados, mas quem de fato nos protege é o Senhor, não é? E aqui Davi ele tinha essa consciência muito clara que Deus era o socorro dele. Apesar da ameaça que Saul era para a vida dele, ele sabia que quem guardava era o Senhor, quem protegia era o Senhor. No verso 3, Davi diz: Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Veja só, Deus ele é aquele, meus irmãos, que ele está atento em todo momento. Ele não dorme, ele não cochila. Nós podemos procurá-lo durante o dia, durante a noite, durante a madrugada. Ele estará sempre disponível para nos socorrer, para nos acudir. Veja que maravilha. Nós temos a quem recorrer. Então, a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto, né? Além de nós termos essa consciência que nós estamos expostos a passar por situações difíceis, né? Porque Davi passou e tantos servos do Senhor passou, nós temos a quem recorrer. E o Senhor é aquele a quem nós recorremos. E glória a Deus, né? Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor, ele nos orienta, né? Quando diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós podemos recorrer ao Senhor. Em outro texto, em Isaías diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Meus queridos, é isso que nos conforta nessa hora.
A gente tem a quem recorrer. Nós temos a quem buscar. Nós podemos até passar, né, por situações que alguns têm passado, né, tendo sido contaminado com esse vírus. Isso pode acontecer, ninguém está livre, né? O fato de nós sermos cristãos, isso não quer dizer que a gente não possa contrair esse mal. Mas assim como Deus não livrou os amigos de Daniel de serem lançados na fornalha, mas os deu livramento dentro da fornalha. Deus pode restaurar. Deus pode tornar a levantar, para mostrar que Ele tem todo o poder e que Ele pode fazer acontecer. Deus não é apenas aquele que nos livra de passar por situações difíceis, mas é aquele que anda conosco em situações difíceis, nos protegendo, nos guardando, meus irmãos. Eu me lembro agora daquela passagem onde os discípulos estavam num barco, estavam atravessando o mar, e Jesus dormia, e levantou-se uma grande tempestade. E aqueles homens experimentados com aquelas situações adversas que podiam acontecer no mar, eles ficaram assustados, porque eram fortes ventos, era uma grande tempestade. E eles, assustados, temerosos, foram ao Senhor e o despertaram, pedindo socorro, pedindo ajuda. E Deus e Jesus se levantou do barco e repreendeu os ventos e o mar. Se fez uma grande bonança. Deus está contigo na tua casa, meu irmão. Deus está aqui comigo. Eu sei disso. Apesar da nossa humanidade, apesar da nossa fragilidade, apesar de nós muitas vezes fraquejarmos na nossa fé, questionarmos ao Senhor, apesar de tudo isso, o Senhor continua conosco. E mais, Ele não dorme. Ele está acessível a você agora, nesse momento. Se você o buscar, você o há de encontrar. Ele quer ser achado por cada um de nós. Ele é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez o vento. Ele fez a tempestade. Ele fez o mar. Ele fez tudo. Ele é dono de tudo. Ele é Senhor de nossas vidas. Ele está nos chamando, meus irmãos, para perto dele, para confiarmos nele. Na última vez que eu me dirigi à igreja, uma palavra que eu trouxe, eu disse que eu ficava imaginando como é que seria o nosso primeiro culto de gratidão. É ali no templo, um culto público, né? Que culto nós estamos tendo? A igreja está funcionando. Porque a igreja sou eu. A igreja é o irmão. É o povo do Senhor. Nós estamos reaprendendo a fazer as coisas. A gente vai ter que se adaptar. Né? A gente vai precisar se ajustar a esta situação presente. E eu fico às vezes pensando como é que vai ser o nosso primeiro culto, nosso reencontro. Eu imagino a igreja superlotada, gente chorando, gente se abraçando, gente se perdoando, gente se entregando mais e mais ao Senhor, se comprometendo mais com Ele, com a sua obra. Meus irmãos, eu creio que Deus ele está produzindo um avivamento dentro do seio da igreja. É isso que eu vejo. E existe até base bíblica para isso, né? Eu me lembro de um texto agora, que quando o povo estava restaurando os muros e construindo o templo, né? O povo foi aos líderes do povo e pediram que fosse lido o livro da lei. E o povo ficou horas e horas escutando a leitura do livro. Porque o povo tinha fome da palavra do Senhor. E eu acredito que esse tempo vai chegar. Eu creio que quem atravessar esse mar
e chegar do outro lado, vai ter uma atitude totalmente diferente. O velho homem vai ficar do outro lado. Deus está nos aperfeiçoando para algo maior, meus irmãos. E nós agora teremos trabalhos na igreja, né, o culto público, e mais ainda, nós agora vamos transmitir, ou melhor, continuar transmitindo o nosso culto para todo mundo. Isso vai ser uma forma de evangelizar, vai ser uma maneira muito mais eficiente de proclamar o evangelho, porque todo mundo terá acesso ao conteúdo que nós iremos produzir. Meus irmãos, Deus ele está cuidando do seu povo. Ele está produzindo esse avivamento. O salmista nos diz que esse Deus ele está a todo tempo nos guardando, até em dias difíceis como esse. E assim como ele protegeu a Davi, né? Durante tantos anos que ele foi perseguido por Saul, pelos desertos, né? Pelas cidades, Deus também vai nos guardar nessa situação que estamos passando. Há um verso aqui, o verso 7, que diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. Aí a gente lê esse texto e a gente se pergunta, mas como assim Deus vai me guardar de todo mal se um ou outro de nós, né, alguns irmãos, têm sido acometidos com esse mal? Veja só, é como eu já disse algumas vezes, nada acontece conosco se não for da permissão do Senhor. E se acontece, tem propósito. Ou Deus vai nos guardar para a sua glória, ou ele vai nos tornar a rei. Deus sabe o que está fazendo e nós muitas vezes não sabemos o que estamos dizendo, né? A palavra do Senhor diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Irmãos, nós quando partimos desta vida, nós vamos estar com Cristo. Paulo assim afirmava, né? Que ele tinha desejo de partir, estar com o Senhor. É óbvio que tudo tem um tempo na vida. E o meu tempo, o tempo dos irmãos e das irmãs, um dia vai chegar. E não é por falta de cuidado do Senhor, é porque Ele nos ama. E Ele nos quer perto dEle. Então, Deus ele vai nos guardar de todo mal, meus irmãos, para nos preservar para a eternidade, para estar com Ele. Então, nada acontece conosco se não for da vontade e da permissão de Deus. E a gente precisa aceitar essas verdades. Precisamos confiar no Senhor, porque Ele vai nos guardar. Ele vai nos proteger. E eu queria terminar essa breve reflexão com o versículo 8, que diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Então Deus ele está conosco desde o início, permanece no meio, durante a nossa trajetória nessa vida e até o final da mesma. O salmista Davi nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Lembre-se, Deus não está distante de nenhum de nós. Ele sabe o que estamos sentindo. Ele está nos convidando a nos aproximarmos mais dele. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.